A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre Virgem. Sejam todos bem-vindos aos nossos canais de apologética. E já vá metendo o dedo no like, já vá se inscrevendo, já vá compartilhando para seus grupos católicos, porque aqui, em nenhum outro canal, mas só aqui, leva a informação da fé católica pela Bíblia Sagrada. Aqui você vê, aqui a Bíblia já está aqui. Quando a Bíblia não está aqui, está aqui, ó. Mas nós vamos trazer um tema que eu já abordei muitas vezes nos nossos canais. Eu já mostrei com Bíblia que não existe salvação fora da Igreja Corpo de Cristo, da Igreja fundada por Cristo, una, santa, católica e apostólica. Quando eu digo apostólica sem o rito, estou me referindo à Igreja universal, sempre católica que designa universal. E é escolhida do rito romano, como disse o primeiro Papa, 1 de Pedro 5,13, a igreja escolhida que está em Roma, ou seja, que está em Babilônia, ou seja, que está em Roma, fui salva. Paulo também diz em Romanos 1, né? Todos vós de Roma sois santos. Vossa fé, no verso 8, no Romanos 1,8, será proclamada universalmente. Mas o que abordar o que disse muito São Cipriano de Cartago: fora da Igreja Católica não existe salvação. Ou melhor, fora da qual não existe salvação. Eu quero abordar com vocês, ó, aqui ao nosso lado, você já está vendo aí, nos ajude. Parar as doações, são muito poucas as pessoas que nos ajudam. Aí está o nosso Pix, pentecostesfabio1@gmail.com. Faça sua doação, ajude. Nós estamos colocando vídeos repetidos nos canais, tá certo? Porque a manutenção é grande, que precisamos fazer, e realmente, se eles não passar por essas mudanças, e até mesmo exigida pelo YouTube, nós vamos continuar postando vídeos repetidos, tá certo? Que foram de grande importância lá no passado. O tema da necessidade da igreja para a salvação é bastante espinhoso. Aliás, espinhoso, sendo considerado por alguns dos assuntos mais angustiantes de toda a eclesiologia. Contudo, mesmo sendo difícil pregar essa verdade a um mundo dominado pelo indiferentismo religioso, não podemos simplesmente dar de ombros e abdicar o seu início. Felizmente, né? Um axioma católico antigo diz que extra ecclesia nulla salus. Fora da igreja não há salvação. Pregar essa verdade a um mundo dominado pelo que eu e você sabemos, não é? E nós vemos a teologia da libertação dizer que a pessoa vai ser salva sem precisar se converter à Igreja de Cristo. Eu estou cansado de ver padres, eu participo de missas todos os domingos, de padres que fazem homilia teístas, né? Que diz que é o indiferentismo. Aí fica usando coisas, textos bíblicos. Olha, Senhor, vimos um ali que expulsava demônios, proibindo porque não é dos nossos. Eles usam esses textos, a teologia da libertação, para dar seus argumentos falsos, seus raciocínios mentirosos. Perdão.
Mas como ensina o Papa Paulo VI, não minimizar em nada a doutrina salutar de Cristo. É forma de caridade eminente para com as almas. Não se pode, em nome de uma malfadada reverência à caridade cristã, abdicar anúncio da verdade, sem estar de fato. Não pode sequer haver autêntico amor, como prelaciona Bento XVI. Só na verdade é que a caridade refugie e pode ser autenticamente vivida. Sem dúvida, o tema da necessidade da igreja para a salvação e da relação com as outras religiões é bastante espinhoso, sendo considerado por alguns um dos assuntos mais angustiantes de toda a eclesiologia. Para buscar uma resposta é importante, antes de qualquer coisa, observar a ação prática dos santos. Nós vimos muito aqui no nosso canal, pela Sagrada Escritura, eu mostrar que não existe salvação fora da Igreja Católica. E hoje nós vamos ver um pouco, citando aí patrísticas, os santos da nossa fé. Pois foi justamente contra essa heresia, vamos ver aqui. Não é possível conciliar o indiferentismo religioso com a fé católica. Pois foi justamente contra essa heresia que os primeiros mártires da igreja ofereceram o seu testemunho de sangue. Muitos deles poderiam ser salvos da degola, da cruz ou da boca dos leões, simplesmente jogando um punhado de incenso diante da imagem do imperador. No entanto, eles sabiam que se fizessem isso, estariam praticando um ato de idolatria. Renunciaram, então, às outras religiões. Demonstraram com a sua vida que uma só é a religião verdadeira. Do mesmo modo, não é possível conciliar o indiferentismo com a fé dos apóstolos, que atravessaram continentes e oceanos para anunciar o evangelho aos pagãos, ou com a fé de São Francisco Xavier, que viajou ao Oriente para converter os povos que não conheciam a Cristo, ou com a fé dos missionários jesuítas que evangelizaram o Novo Mundo a um ato acústico. Os povos que não conheciam Cristo, verdade, enfrentando desafios tremendos para trazer aos povos indígenas a fé cristã. Todo o sacrifício dos missionários cristãos para evangelizar outros povos estão fundados na convicção da necessidade da igreja para a salvação dos homens. Sugerir que a Igreja Católica está no mesmo nível de outras religiões, ou que a salvação pode ser compreendida simplesmente por esforços humanos, significa, portanto, não só caminhar na contramão dos santos, mas faltar à caridade com Cristo, que amou a sua igreja e se entregou por ela, Efésios 4, de 25 em diante. Agora, meus amados irmãos e irmãs, o que simplesmente a teologia da libertação quer fazer, implantando o comunismo dentro da igreja, tentando destruir a igreja por dentro, aquilo que Hitler queria destruir a igreja. Mas seus súditos disseram, já faz quase 2000 anos que estão tentando destruir essa igreja. Nem o próprio Império Romano, que foi o mais poderoso do mundo, conseguiu. Disseram,
Para destruir a igreja é necessário começar por dentro, por fora não funciona. Infiltrar a teologia da libertação. O dragão vermelho do Apocalipse, Herodes, que persegue, sendo político, para destruir, para matar o menino. Perseguiu a Virgem Maria, José e o menino. É o dragão vermelho. Vermelho, a cor do comunismo. Mais ainda, meus irmãos, São Paulo, em Colossenses, capítulo 1, 24, diz: o que faltou às tribulações de Cristo, completo na minha carne, pelo seu corpo, que é a igreja. Paulo deu a vida pela igreja. Os santos mártires deram a vida pela igreja, que é o corpo de Cristo. Não pode existir salvação fora do corpo de Cristo. É heresia, e heresia terrível. É levar a condenação para a humanidade. Dizer que existe salvação fora do corpo de Cristo. É como que querem arrancar a cabeça, botá-la debaixo do sovaco e lançar fora o corpo. Os próprios telistas, padres e bispos, comunistas, dentro da Santa Madre Igreja, querem fazer isso. Mas vamos orar. Vamos rezar o rosário nas madrugadas com Frei Gil, Instituto Reset, pedindo que essa desgraça seja afastada de dentro da Igreja de Cristo, caia por terra e prevaleça a sua promessa, do qual disse: as portas do inferno não podem destruir a minha igreja. Antes de prosseguir, ao que responde a doutrina católica a pergunta, fora da qual não existe salvação, é importante definir o que é a igreja. O que é a igreja? Trata-se da continuação do ministério da encarnação de Cristo na história. De fato, as graças que Jesus conquistou para os homens na cruz podiam ser distribuídas. Diretamente por si mesmo, a todo o gênero humano, ele quis, porém, comunicá-las por meio da igreja visível, formada por homens, a fim de que por meio dela todos fossem, certo modo, seus colaboradores na distribuição dos divinos frutos da redenção, assim como o Verbo de Deus para remir os homens com suas dores e tormentos, que servisse de nossa natureza, assim de modo semelhante no decurso dos séculos, se serve da igreja para continuar perenemente a obra começada. Vamos citar, já disse aqui, você puder encontrar os escritos de São Cipriano, tá? E de muitos outros padres e santos. É bom você vá lá no Google, pode investigar que você vai encontrar, certo? Vamos citar alguns versos bíblicos. O eterno pastor e guardião das nossas almas. 1 de Pedro 2,25. Querendo perpetuar a salutar obra da redenção, resolveu fundar a sua igreja, na qual, como na casa do Deus vivo, todos os fiéis se conservassem unidos pelo vínculo de uma só fé e amor. Por isso Efésios 4, 5 vai dizer: só há uma só fé. E logo havendo uma só fé, um só batismo, por este batismo, 1 de Coríntios, capítulo 10, capítulo 13, aqui se eu não me engano, perdão que eu não estou muito bem da garganta. Vamos ver aqui, eu estou um pouco enferrujado de Bíblia, faz tempo que eu não... Misericórdia, Senhor, pego na Sagrada Escritura.
Vamos ver aqui, 1 de Coríntios. Doze, 13. E no mesmo Espírito fostes batizados, todos nós, para formar um só corpo. Não importa se é judeu, se é grego, se é escravo, se é livre, todos nós fomos impregnados no mesmo Espírito. Assim, o corpo de Cristo. Aí está. Pelo batismo. Como que um protestante vai ser salvo? Se pelo batismo da Igreja de Cristo nós somos parte, nos tornamos membro, jogamos ramos na videira que é o Cristo, João 15. Como que o protestante corta o batismo? Renuncia a esse batismo. Dá-o fora. Como que ele pode ser salvo? Se só por esse batismo está ligado ao corpo de Cristo, que é a igreja, da qual por ela vamos ser salvos. Por ela estamos ligados à cabeça. Esse braço está ligado à cabeça. Veja, esse braço está ligado à cabeça. Por que ele está ligado à cabeça? Esse braço aqui. Através do corpo. Pelo pescoço. Veja, ele está ligado à cabeça. É completamente diferente de ser um protestante que apostatou da fé da igreja fundada por Cristo. Quando Deus nos veio salvar em Jesus, havia um batismo entre Deus e o homem. Um batismo um abismo entre Deus e o homem. E esse abismo já existia pela própria natureza das coisas. Deus é Deus. E as criaturas são criaturas. Ele foi ainda mais aprofundado pelo pecado original, sendo impossível que o homem superasse esse abismo. Deus fez homem, constituiu assim o caminho inverso da Torre de Babel. Enquanto neste os homens tentavam edificar uma torre que atingisse os céus, naquele foi o próprio Deus quem veio em socorro da fraqueza humana. Em Cristo estão unidas as duas naturezas, a divina e a humana, sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem separação. Como indica o Concílio de Calcedônia. E é justamente por ser homem de Deus, por ser que só ele pode redimir o homem e levá-los a Deus. Para que o homem se salve, então ele deve incorporar-se a Cristo, precisa entrar em seu corpo, que é a igreja. E aqui eu vou dar alguns versos para vocês, tá? Para o vídeo não se alongar. Atos 22, 8. Romanos 12, 5. 1 Coríntios 12, de 12, que eu citei o versículo 13. Versículo 12 a 30. Também conferi no Catecismo 1, 8, 18. Colossenses 1, 18. Em diante. Infelizmente no Brasil e no resto do mundo tem sido divulgada a falsa ideia de que a Igreja Católica é uma instituição humana. Alguns do nosso tempo, repetindo o erro de que foi alheio à mente de Cristo constituir a Igreja como sociedade, que devia durar sobre a terra por longos discursos de anos. Insinuaram que a Igreja, como instituição, não estava às cogitações de Jesus histórico. E, no entanto, esse tipo de pensamento não se coaduna com a doutrina católica. Isso é um pensamento protestante, na realidade, teísta, né? A palavra definitiva da Igreja sobre esse assunto foi dada em 2000, na Declaração Divinus Lexus da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé. Antes de mais, deve crer finalmente que a Igreja peregrina na Terra é necessária para a salvação. Só Cristo é mediador e caminho de salvação. Ora, ele torna-se nos presente o seu corpo, que é a igreja, e ao calcar por palavras explícitas e necessidade da fé e do batismo. Marcos 16:16, João 3:5.
corroborou ao mesmo tempo a necessidade da igreja, da qual os homens entram pelo batismo, tal como por uma porta. Esta doutrina não se contrapõe à vontade salvífica universal de Deus. 1 Timóteo 2,4. Daí a necessidade de manter unidas estas duas verdades. A real possibilidade de salvação em Cristo para todos os homens, essas duas unidas, porque um é a cabeça e é o teu corpo, sem se separar, tá certo? E a necessidade da igreja para sua salvação, tá certo? Então, mostrando para vocês aí um pouco, é muito grande, tá certo? E vocês podem até ver alguns escritos, por exemplo, aqui, ó. Essa frase de quem vem, ó, olha só, você dá um Google aí. A frase fora da igreja não há salvação é uma doutrina cristã que se baseia na expressão latina extra ecclesia nulla salus. Ela vem dos escritos de São Cipriano de Cartago, um bispo cristão do século III. A doutrina católica diz que a salvação é oferecida por Deus e deve-se ser obtida através da fé em Jesus Cristo e da pertença à Igreja, corpo de Cristo, que ele fundou. A igreja é vista como o corpo de Cristo, como narra mais de 12 vezes nas Sagradas Escrituras. A salvação vem dele por meio de sua igreja. E aqui está dizendo, afirma o Vaticano. Tá certo? Meus amigos, mais uma vez, está aqui esse pequeno vídeo, né, mostrando para vocês uma pequena dosinha, sem aqui. Eu vou gravar algum vídeo hoje exclusivo, porque são muitos vídeos repetidos, tá certo? Deus abençoe vocês, se inscreva no canal, compartilhe para os grupos católicos. Mais uma vez aqui ao nosso lado, ó, quem quer nos ajudar está o nosso Pix, nos ajude por caridade, enquanto você puder, tá certo? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei e Nossa Mãe Maria Santíssima, viva a Igreja Católica, fora da qual não há salvação.